Oiê, vamos falar da UEA? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação e a um vídeo que eu não gosto tanto de fazer, mas que eu vou fazer porque eu já percebi que já tem algumas perguntas no canal e também eu não quero deixar vocês na mão sobre o que eu poderia até mesmo conseguir aconselhar, que seriam o que eu teria de aposta de 3 eixos temáticos, que são mais ou menos assuntos gerais que eu diria para você poder estudar para a UEA. Por que eu não gosto? É porque quando a gente tem essa questão de a gente fazer uma aposta de tema, muitos alunos ficam mais preocupados em saberem repertórios específicos e problemas específicos relacionados a um tema, do que de fato ter uma leitura atenta dos textos motivadores. A UEA não está preocupada que você tenha um repertório antes de você ler um tema de redação. Geralmente você vai ter uma explicação a respeito do tema no primeiro texto motivador e os próximos textos motivadores vão te ajudar a entender o que você precisa saber sobre o tema. Se você nunca viu os outros temas que já teve da UEA, eu vou deixar um link aqui embaixo do vídeo para você poder ver quais foram os últimos temas que se passaram da UEA desde 2013. Você vai perceber que muitos deles parecem um pouco complicados, mas quando você dá uma olhada de como são os textos motivadores, todos eles são explicados e você não precisa trazer repertório de fora. Então eu sou muito mais do time de ficar preparado para poder saber uma redação de como escrever na UEA que apostar em um tema. Mas eu vou falar aqui de alguns temas que eu consideraria importantes saber de antemão. O primeiro deles seria o eixo de educação, o eixo educacional. A UEA nunca pediu até agora algum tipo de tema que está relacionado diretamente com a parte educacional. Mas eu quero que você perceba que a UEA não fala especificamente de um assunto só, sem trazer algumas especificidades, ou se não, até mesmo abrir a discussão. Como por exemplo, se a gente for pensar no tema de eixo educacional, a gente tem que perceber que a UEA faz ou perguntas que você vai responder sim e não, e que você tem que justificar esse sim ou esse não, ou deveria ser ou não deveria ser, e que também tem um limite entre. Então a gente vai ter ou algo que determina o que vai ser quando começa e quando termina, ou uma resposta de uma pergunta. Por exemplo, eu vou dar exemplo de 3 temas que talvez eu acho que cairia como um padrão UEA. O primeiro deles, o aumento de analfabetismo na sociedade brasileira, entre a culpa do Estado e da sociedade. O analfabetismo ela está aumentando no Brasil e a gente pode tanto ter uma parcela de culpa do Estado com seus investimentos e com sua garantia de servir os direitos da população e os deveres, mas também da sociedade a respeito de que não tem como a gente conseguir colocar uma criança na escola e esperar que todo o processo se faça na escola, ainda se quando as crianças vão para a escola. Então a gente precisa perceber que existe uma parcela de culpa entre as duas partes, não há uma que é 100% culpada. Podemos também perceber entre um outro tema que eu recomendaria, que seria negros são maioria em universidades. As cotas devem deixar de existir? Esse é um tema embaçado que a gente tem para poder fazer uma discussão, porque o objetivo das cotas é sim fazer com que a gente tenha mais incentivo de classes sociais e também classes étnicas e culturais que tenham uma dificuldade maior e que é pesquisado isso ao longo do tempo, não é feito de forma gratuita que existam essas cotas. Porém, qual que é o limite da cota? É quando se alcança uma porcentagem? É quando se alcança a maioria? Ou será que deveriam se existir cotas? Lógico que aqui eu tô falando, não que você tenha que escrever a sua opinião em um tema de redação da UEA, mas é importante que você tenha como escrever várias das possibilidades. Então em temas como esse, por exemplo, esse que eu acabei de falar das cotas, é interessante você conseguir trabalhar tanto o seu posicionamento defendendo, quanto o seu posicionamento falando que já deveria deixar de existir. A gente tem um terceiro tema, só para poder pegar mais um pouco desse eixo educacional, desempregados com diplomas, entre o sucateamento do ensino superior e a especialização do trabalho. Então a gente percebe que cada vez mais as pessoas estão desempregadas e principalmente com a promessa de uma antiga geração que falava que tinha que estudar para poder ganhar um emprego. Só que ao mesmo tempo que a gente tem o problema de que cada vez mais você precisa de mais tipos de diplomas para você poder conseguir um emprego, você vê que tem um sucateamento também do ensino superior. Então a gente tem também não só o ensino à distância, mas também que a gente tem as universidades também públicas que elas não direcionam as pessoas a fazerem com que elas saiam da universidade pública e consigam ir trabalhar em empresas ou outras áreas. Então a gente pode perceber que há um problema das duas partes e não somente de uma. O segundo eixo que eu recomendaria você também dar uma olhada, que não foi citado até agora na UEA, é o eixo de saúde. O eixo de saúde ele vai dizer tanto do que tem do comportamento dos
das pessoas brasileiras e também que a gente vai ter do que o governo garante como saúde para nós. Então, se eu fosse falar talvez de um primeiro tema, seria o movimento antivacina é passageiro. A gente sabe que o movimento antivacina surgiu com muita força por influência dos Estados Unidos e que se trouxe para o Brasil. Só que o movimento antivacina não é um movimento que ele é novo. A gente já teve a revolta da vacina, como também um outro período que já aconteceu também no Brasil, só que a gente pode ter talvez outros nomes ou outros comportamentos quando a gente fala do movimento antivacina. A gente pode ter desde negacionismo ou até mesmo de achar que é uma certa frescura ou de mudança de geração. Então, pensar no movimento antivacina, eu acho que traz tantos questionamentos de não só como que a saúde está funcionando hoje em dia, como os profissionais da saúde estão se comunicando com a população e também como a própria população está fazendo isso de propósito, tanto de formas sociais, políticas e culturais. De segundo tema, eu talvez recomendaria o uso de protetor solar, entre a ascensão de uma geração informada e os efeitos da falta de hábito da antiga geração. Lógico que a gente tem um problema a respeito de agora, que quando a gente fala de uma geração que está sabendo que tem que usar protetor solar, não importa quando, a gente tem uma outra geração que não tem tanta informação ou acha que a vida que se tem hoje é a mesma vida que tem de 20 anos atrás. Então a gente tem esse choque entre essas duas gerações que, se uma geração não está conversando porque já é um hábito e acha que todo mundo faz isso, temos uma outra geração que não faz isso e que, inclusive, acha estranho ou se recusa veemente. Então, onde que entra esse limite do uso do protetor solar? É lógico que talvez esse uso do protetor solar talvez seja um tema muito específico que você possa perceber, mas eu quero que você perceba que todos esses temas que eu tô falando, eles são altamente específicos para você conseguir trabalhar outros temas que são mais gerais. Que nem eu falei no tema de educação. Eu falei do aumento do analfabetismo na sociedade brasileira. Pode ser também mais específico, que tem de crianças, que tem de adultos, ou até mesmo que a gente tem dos negros, são maiorias em universidades. A gente poderia também conversar da entrada de pessoas no geral em universidades, ou da desistência de pessoas em universidades. Temos também os desempregados com diplomas. A gente poderia talvez falar só dos desempregados, ou também a gente poderia falar das dificuldades de entrar no mercado de trabalho. Quando a gente fala do eixo de saúde, a gente fala do movimento antivacina. Poderíamos falar do negacionismo científico, poderíamos falar de vários outros temas que não seriam tão específicos como que eu tô falando desse do uso do protetor solar. E também o próximo, que é o aumento de cirurgias plásticas em jovens no Brasil, entre a pressão social e a responsabilidade parental. Então perceber que nesse tipo de tema, o aumento de cirurgias plásticas em jovens não é adultos, é jovens especificamente. Você pode dar uma generalizada nesse tema e trabalhar para poder conseguir pensar nas pessoas, não só de uma faixa etária, mas perceber por que essas cirurgias plásticas, né? E também tem uma diferença entre cirurgia e cirurgia plástica, porque uma cirurgia, ela pode ser simplesmente a gente ter que seja de uma forma benéfica, que seja para poder justamente prolongar a vida da pessoa, e não uma cirurgia plástica que é para poder corrigir esteticamente, que ela é intervencionista. Então, esse tipo de tema seria muito interessante trabalhar pensando na responsabilidade social, pensando na responsabilidade também parental, até perceber até que ponto os pais têm que negar uma cirurgia plástica que poderia atrapalhar a vida de uma pessoa ou que poderia ajudar. Então, são questionamentos que a gente pode ter, tanto de forma geral quanto de forma específica. E aí você percebe por que eu não gosto de fazer esse tipo de vídeo, de falar de aposta de tema. Eu acho muito mais interessante uma aposta de eixo temático de discussão. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é muito mais interessante você dar uma olhada nos vídeos que eu já falei sobre os temas passados da UEA. Porque é muito mais interessante você dar uma olhada e se preparar em como já caíram os temas da UEA, que de fato eu tô falando aqui de aposta de tema. Porque, mais uma vez, é uma aposta. Você apostar um tema e acertar é muito difícil. E por fim, um que tem tido, então eu já falei de dois eixos temáticos que não foram mencionados pela UEA, eu vou falar então de um eixo temático que já foi mencionado pela UEA, que é o do eixo do ambiente digital. O ambiente digital é algo que aparece frequentemente nos temas de redação, então seja do que a gente tem de comportamento ou de interações, mas eu acho que é um texto, eu acho que é uma informação e uma área muito interessante de se estudar e também saber conseguir discutir, porque a gente tem problemas tanto políticos, quanto sociais, quanto econômicos e também legislativos. Como, por exemplo, a gente também tem de educação no primeiro, que é o analfabetismo digital, que é o descaso da sociedade ou manipulação proposital. Então, as pessoas não estão conseguindo já conseguir diferenciar fake news, ou até mesmo que elas estão não conseguindo utilizar celular, ou que elas não sabem usar computador, porque perceba, cada vez mais temos mais pessoas que mexem no celular, que usam o computador, mas não sabem fazer coisas simples do computador. Então, tem esse problema que a gente está cada vez mais acostumado, mas a gente não sabe o que se produz. Ou até mesmo pessoas que utilizam a própria ciência, que é de ter computador, de ter câmera, e ficam negando a ciência.
paradoxo. Temos também os golpes na internet. O governo é negligente em proteger a população. Lógico que a gente teve o escândalo que cassinos online que estão no Brasil, mas a gente perceber até que ponto o governo deve proteger esse tipo de situação. É só de estipular que é um crime? É estipular também que tem que ter uma investigação dos policiais dentro dos sites para poder conseguir achar isso? Ou se não, será que vai ressarcir todo o dinheiro das pessoas que estão investindo esse tipo de dinheiro? Então perceber que qual que é o limite que se tem para poder conseguir falar que o governo deve agir a partir desse ponto. E muito provavelmente tudo isso que eu tô falando, de todos os temas que eu falei até agora, de que seriam apostas da OEA, muito provavelmente a OEA colocaria informações para poder te ajudar nessa discussão. Você não ficaria de forma gratuita, fica pensando. Então, aqui eu tô te dando exemplos, você pode dar uma olhada nos antigos temas da OEA, que eu falei que tem um link aqui embaixo do vídeo, você vai perceber que toda vez que tem uma informação, parece que você deveria saber antes, é porque tá nos textos motivadores. Nunca você vai precisar saber do tema antes, pode ajudar, mas não é obrigatório. E por fim, o que eu acho que é um dos mais importantes que seria desse ambiente digital, que seriam os nichos na internet, né? Ou também até mesmo as pessoas chamariam de tribos ou grupos na internet, entre a aceitação social e o distanciamento da realidade. Logicamente, muitas pessoas conseguem entender e conseguem se relacionar sobre você se sentir mais à vontade na internet conversando com outras pessoas que você não conhece do que você conversando na vida real. Mas aí que tá, até que ponto a gente pode utilizar isso como um reforço social de ser aceito e que a gente se distancia tanto da realidade. Então, é perceber que essa desassociação entre o que tem como ambiente virtual e o ambiente real, que também muitas vezes tem pessoas que não conseguem diferenciar de que a internet é um lugar diferente do que tem da realidade, pode atrapalhar tanto o indivíduo quanto a sociedade. E para você não ficar na mão de nenhum desses tipos de tema que você não sabe nem mesmo aonde começar a fazer esse tipo de discussão, vou deixar um link aqui embaixo, tanto com o nome de tema, com o que eu acharia também interessante de textos motivadores para você poder conseguir estudar cada um desses temas de forma clara. E, inclusive, você acharia qual que seria o tema de redação esse ano de 2023 para a OEA? Escreve aqui nos comentários, por gentileza. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Lembrando mais uma vez que são sugestões de eixos. Eu não acho que são exatamente apostas que você poderia ir 100% e você falar, ah não, isso aqui com certeza vai cair porque o Ale falou que vai cair. Não, eu tô querendo só te direcionar de como que é o jeito que cairia, eixos que ainda não caíram na OEA e eixos que já caíram, e eu acho que também de outros assuntos que seriam interessantes de saber. Porque assim, falar sobre fome no Brasil, falar sobre também o que temos até de ageísmo ou até mesmo de uberização do trabalho são temas que são muito recorrentes de outros professores já falar. Eu tô aqui falando mais eixos que eu acho que tem pessoas que não estão falando muito sobre, que seria interessante prestar atenção. Isso poderia te ajudar até com outros tipos de vestibulares, como o Enem, para você poder estudar também. Tem algum tema que você acha que seria interessante eu fazer um vídeo sobre? Escreve aqui nos comentários por gentileza, se você também tem um pedido ou uma dúvida. Para você ter uma forma muito mais clara de poder se preparar bem para a OEA, eu vou recomendar que você veja esses dois vídeos, que são os vídeos que eu explico dos últimos temas da OEA, que é muito melhor você saber como que cai realmente o tema da OEA do que você ficar fazendo aposta para você se preparar para o vestibular. O vídeo vai ficando por aqui, muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui e espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!